Boa tarde, jovens. Vamos lá. Quarta-feira nós estamos aqui de novo para dar as últimas dicas, tá? Nessa última semana, entenda, não é o que é dito, é o que mais cai. É porque é o que você mais lembra, né? Às vezes a dica que a gente está dizendo aqui hoje, a gente diz para vocês em março, em maio, tá? E aí, para você lembrar da quantidade de informações que você recebeu, às vezes fica difícil de resgatar lá na memória. Então, a dica é o seguinte: a partir de agora, você deixa aberto aí na página 54, caneta na mão, tudo que eu mandar você grifar, você grifa. Tudo que eu mandar você anotar uma observação, você anota. Beleza? Se você ler e grifar, você usa duas áreas do seu cérebro. Na hora o seu cérebro já diz assim, ó, é importante. Você fez duas vezes a mesma coisa. Aí mesmo que você não queira lembrar, você lembra da voz do professor falando. Ó, o professor disse isso aqui, ó. Fala-me, Deus, do jeito que ele falou. Tá certo? Beleza? Então vamos lá. Página 54, ó. Questão 1. Sim, antes de tudo, teremos três tipos de questões? 3 tipos de questão. Tem a questão que o texto, a resposta está no texto. Como é que eu vou saber, professor? Vai ter que ler o texto, né, jovem? Não tem como não ler o texto, tá bom? Então, você vai lendo o texto, grifando. Quando chegar no comando da questão e ele disser a respeito do texto, você só precisa do texto para responder, tá? Por que é perigoso? Porque tem aluno que às vezes sabe mais do que as informações que vão estar no dia. E aí ele fica querendo teimar com o texto. Não pode fazer isso. Se for a respeito do texto, não interessa que você saiba. É o que o texto está dizendo. Eu não concordo. Pronto. Aí fica com raiva do texto. Mas vai ter que responder a partir do texto, beleza? No dia da prova, se tiver texto, é questão marmita. Não é o que você quer, é o que você tem. Você não chega na marmita, eu quero isso. Você chega na marmita, o que é que tem hoje? Pronto. É o texto. O que é que tem hoje aí pra gente? Tá certo? Vai ter a questão que tem um texto, mas você tem que responder sobre o assunto. Para que serve o texto? Para lhe ajudar só num item. Ele vai ajudar a resolver um item ou dois, mas você tem que ter um conhecimento. Mas ele não já está eliminando 2? Já ajuda a gente. E tem a questão da competência 5 da nossa prova do Enem de Humanas, que vai trabalhar com imagem. Tá bom? Vai ter imagem, vai ter tabela, vai ter gráfico. Se cair tabela e gráfico, é o que a gente mais deseja, né? Porque é só pela tabela e pelo gráfico você já vai desenrolando. Vou logo antecipar que com certeza vai ter um gráfico sobre urbanização. Certeza. Um gráfico sobre urbanização, um sobre impacto ambiental. Tá certo? Cai muito na prova de geografia gráfico. Tá certo? Na prova de história, se cai alguma coisa sobre gráfico, alguma coisa relacionada a economia, plano econômico, tá certo? Aí você vai devagarzinho resolvendo. Então vamos aqui. Vamos lá. Primeira, irmã. Margaret Thatcher morreu em 8 de abril, aos 87 anos, depois de sofrer um derrame. Ela foi a primeira e até hoje única mulher a chefiar o governo no Reino Unido, reeleita primeira-ministra em 3 mandatos consecutivos. Bote logo aí o primeiro OBS, tá? A Inglaterra é monarquia parlamentarista. A Inglaterra é monarquia parlamentarista desde 1688. 1688. Pontinho. O rei pode vetar, impedir. O rei pode vetar leis e o nome do primeiro-ministro. Ponto. Beleza? Para você não cair naquela armadilha que tem gente que diz assim: o rei na Inglaterra é parlamentarismo, quer dizer, ele não pode fazer nada. Opa, ele pode vetar o primeiro-ministro, ele pode vetar leis. O que é que ele não pode? Criar a lei.
Ele não pode dizer qual a lei que ele quer, mas ele pode chegar e dizer: aqui eu não concordo, pá, e ele veta. Ele não diz quem é o primeiro-ministro, mas ele pode dizer: esse aqui eu não concordo, e ele veta. Tá certo? Agora, o primeiro-ministro da Inglaterra, reeleição infinita. Não tem limite de reeleição para o primeiro-ministro na Inglaterra. Só que o mandato só é de 2 anos. Tá certo? Vamos lá. Desculpa, 4 anos. Desculpa. Ela se tornou uma das líderes políticas mais influentes do século XX. Olha, jovem, tia Margaret Thatcher, ela vai governar a Inglaterra no final da Guerra Fria. Tá certo? Então, ela é a primeira mulher na Inglaterra a implantar o neoliberalismo. Tá certo? Quando a gente implanta o neoliberalismo, o Estado fica forte ou fraco? Fraco. Eu diminuo a influência do Estado. Professor, o que quer dizer que o Estado está fraco? Ele não vai investir na área social. Tá certo? Então a Margaret Thatcher, ela é a primeira ministra que menos investe na área social. Tá certo? Diz assim no item A. Sobre a Margaret Thatcher: apelidada de Dama de Ferro, o apelido foi dado pela imprensa soviética nos anos 70 para caracterizar sua forte oposição aos regimes capitalistas. O apelido está certo, mas não foi dado pela imprensa soviética, foi dado pela imprensa britânica, porque ela foi dura em relação aos comunistas, tá certo? Não aos capitalistas. Tem 2 erros no item A. O apelido é dado pela imprensa britânica e ela foi opositora ao regime socialista, tá bom? Item B. Ela conduziu a política doméstica com a mesma personalidade intransigente, provocando tanta admiração entre os ingleses. Jovem, pense numa mulher para não ter popularidade. Por quê, professor? Ela aumentou a idade para se aposentar, reduziu salário mínimo, cortou direitos sociais, tirou o seguro-desemprego. Na Inglaterra, quando você fica desempregado, você fica o quê? Desempregado. Não vamos dizer nomes. Mas vamos lá. Professor, se ela foi tão impopular, por que ela durou tanto tempo? Porque a Inglaterra queria ter feito aquilo. O governo britânico queria. Precisava de um político que tivesse coragem de levar o tapa na cara. A Margaret Thatcher, ela não está nem aí para a popularidade, jovem. Então, quanto mais o pessoal falava mal dela, mais ela cortava direitos. Alguém tinha que fazer. Por trás dela, haviam vários grupos políticos interessados em tirar os direitos populares. Qual político tem coragem de ser impopular? São raros. Todo político que implantar o neoliberalismo, ele vai ganhar um baixo índice de popularidade, porque a tendência do neoliberalismo é aumentar a aposentadoria, aumentar a idade para se aposentar, reduzir salário, cortar funcionário público. Isso é uma prática neoliberal. O Estado vai gastar menos. Então, quando ela fez isso, ela ficou muito mal vista pela população britânica. Porém, tanto a rainha, que ainda é a mesma, menina Elizabeth II, como vários grupos econômicos estavam interessados que alguém fizesse isso, tá? A rainha é danada, viu? Ela achou um password aí, não vai se embora não, viu? C. Só tem ela e o Fidel Castro da Guerra Fria ainda vivos. Fidel tá só o último life. Já gastou continue, memory card, já gastou foi tudo, meu irmão. Já gastou todos os especial. E a rainha da Inglaterra tá sambando aí. Tá mais nova que o filho dela, o príncipe Charles. Parece que é o pai dela. C. Nos anos 80, ela foi expoente, quer dizer, ela foi importante da doutrina neoliberal. Estava certo. Defende a desregulamentação da economia. O que é desregulamentar a economia? É intervir mais ou menos regras na economia. Estava certo. Só que ela diz que tem intervenção do papel do Estado. Se eu estou desregulamentando, não tem intervenção do Estado. O item C está errado porque ele mesmo se desmente. Ele diz que mora sozinho e foge de casa.
Não está legal o item C, tá certo? D de jeans. Mais polêmicos foram os apoios ao apartheid, que nós vamos já falar na segunda questão. Regime de segregação racial na África do Sul. A ditadura do Pinochet no Chile, uma das mais violentas da América Latina. Professor, ela apoiou o apartheid e a ditadura do Chile? Sim, a resposta é o item D de danado, tá? Por que ela apoiou o apartheid? Porque quem é que colonizava a África do Sul? A Inglaterra. Então, se ela admitisse publicamente que a Inglaterra está errada, ela provocaria revoltas sociais na África do Sul. Você que não é britânico pode não entender porque um governo apoiaria o apartheid, mas ela, como representante da Inglaterra, ela não vai dizer que é contra. É como se o governo americano pedisse desculpa por todas as guerras que ele fez. Se ele pedir desculpa, o que é que ele tem que fazer? Admitir que fez. Então ele prefere fazer o quê? Não tocar no assunto. E quando alguém fala, mas você faz guerras, como você pode ser um representante da paz na ONU? O que é que ele vai dizer? Às vezes é preciso ser firme, tá? Às vezes não custa nada, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 bombas, 40. É o que resolve, né? Mas entenda, a gente não provoca dor, a gente só joga uma bomba mesmo e pronto. Não tem negócio de fazer o povo sofrer, tá certo? É só uma bomba. Item E. Para equilibrar as contas do governo, a menina Thatcher privatizou empresas estatais, retirou estímulos do mercado, cortou benefícios e investiu pelo sindicato. Estava tudo certo até dizer que ela investiu no sindicato. Hoje o trabalhador inglês, quem trabalha na carteira assinada, tem sua hora de trabalho regulamentada, mas a maior parte da economia britânica crescente é o trabalho informal. E quem é que trabalha nesse trabalho informal? A maioria das pessoas? Imigrantes. A Inglaterra foi invadida por imigrantes, toda a Europa, né? Na Inglaterra o que é que tem muito? Indiano, ex-colônia britânica, tá certo? Os indianos invadiram a Inglaterra. Os latinos estão lá na Europa trabalhando no mercado informal. Professor, qual o problema do mercado informal? Você não tem garantia trabalhista? Nenhuma. Então quando você é jovem e você tem saúde, você nem pensa nisso. Mas um dia a idade chega para todo mundo. E você não ter nenhuma garantia, quer dizer que se você ficar doente, como você vai sobreviver financeiramente? Se você recebe nos dias que você trabalha, todo mundo fica doente, tá? Então, o trabalho informal é ruim porque ele coloca você como uma máquina, né? E nós não somos essa máquina que o mercado às vezes quer que a gente seja, tá? Beleza? Primeira, item D de danado. Vamos para a segunda? Vamos lá. Tem uma imagem aí, jovem, do Morgan Freeman interpretando o Nelson Mandela, tá certo? No filme Invictus, beleza? Quem não assistiu esse filme, assista depois, tá? Que não dá mais tempo essa semana. Você for assistir todos os filmes de conteúdo histórico, você vai ficar 6 anos preso dentro de casa, tá? Você vai ficar aquela nova geração que não fala com as pessoas porque está terminando uma série, tá? E o pior, começa uma série que não acabou ainda, quer dizer, essa pessoa não vai voltar a ter vida social, tá certo? Assista a série que já acabou, tipo Punk, A Levada da Breca, Alf, o ET Teimoso, só lançamento, Cris, que já acabou. Assista essas que já acabou. Você já assistiu o Walking Dead, não acaba nunca esse Walking Dead. A previsão é 2032 acabar o Walking Dead, tá? Friends, que já acabou, tá certo? Ou Chaves, já acabou faz tempo, Chaves, tá certo? Já tá no desenho, bora. Há 20 anos, em 11 de fevereiro de 90, o Nelson Mandela foi libertado da prisão para conduzir o processo de extinção do apartheid. Legislação que segregou negros na África do Sul por 4 décadas. O fim do apartheid foi um evento tão importante na segunda metade do século XX, quanto a queda do Muro de Berlim e o colapso dos regimes comunistas no leste europeu e na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A URSS. Sede da Copa do Mundo 2010, maior potência econômica do continente africano, a África do Sul conseguiu superar nestas 2 décadas. Aí você vai circular agora
as barreiras legais e políticas que separavam brancos, 9%, e negros. Circula isso aí. Por quê? Nós vamos precisar na questão. Ele está dizendo que o apartheid acabou. Em que aspecto? Legal. O que é o aspecto legal? Acabou na lei. Eu vou lhe dizer uma coisa que no Brasil acabou na lei: preconceito. Na lei não tem mais preconceito no Brasil. Existe preconceito ainda? Existe. Mas na lei, desde 88 é crime. Então deveria ter acabado. As pessoas deveriam ter parado o preconceito, porque é crime. Mas entenda, nem sempre a lei consegue colocar na prática o que ela quer que seja realizado. Vamos lembrar, por exemplo, as leis de trânsito. Tá? Tem várias proibições nas leis de trânsito que são seguidas. Não. Mas o muro social mantém metade da população negra abaixo da linha de pobreza. Aí eu faço só aquele resgate na sua memória. Jovem, o Brasil libertou os escravos em 1888. 13 de maio de 1888. Tia Bebel. Quando a gente libertou os escravos, já vai fazer, tá, 140 anos de libertação dos escravos. Aí deixa eu te dizer. Acabou a desigualdade entre brancos e negros no Brasil? Não. Tu acha que acabando o apartheid em 1990, acabou a desigualdade entre brancos e negros? Não. Existe preconceito na África do Sul? Sim. Existe distância econômica entre brancos e negros? Sim. Até, olhe, é até piada de mau gosto, mas até o símbolo do animal sul-africano é branco, que é o tubarão branco, que nem branco é. Tá certo? Item A. No mundo às portas da globalização, o apartheid era considerado uma aberração. Paralelo na história, em termos de criação de lei de segregação racial, aconteceu na Alemanha nazista, em alguns estados do sul dos Estados Unidos. Está perfect o item A. Perfect. Olha, o apartheid era considerado uma aberração nos anos 80. Jovem, a África do Sul ganhou um apelido horrível de pior país do mundo para se viver. Era a escória da humanidade. A África do Sul era tão mal falada pelo apartheid, as imagens correram o mundo. Lá tinha placa proibindo os negros de tomarem banho de mar, porque dizia que eles contaminavam a água do mar. Era proibido andar nas calçadas. As crianças negras eram vacinadas com a mesma vacina que se dava a cães e gatos. Não era no mesmo dia, era a mesma vacina. E na África do Sul, o nome das pessoas é negro. O meu nome seria, se eu fosse negro na África do Sul, meu nome é negro. Depois é que veio o nome. Mas o nome de todo homem era negro, depois veio o nome dele. E o nome de toda mulher era negra, depois veio o nome dela. Professor, por que isso? Que era para eu lhe humilhar no meio da rua. Ei, seu negro. Ei, negra, você não pode isso, você não pode aquilo. Professor, mas eu não vejo problema de chamar um negro de negro. Ele não é negro. Quando é entre pessoas íntimas, essas falas, elas não têm ofensa mesmo, não. Não tem ofensa, não. Agora, quando é uma coisa que é imposta, ofende sim. Quando você está entre dois amigos conversando, aí você não brinca, eita, coisa de pobre. Não tem problema. Mas outra coisa é eu chamar você obrigatoriamente, pressou seu primeiro nome, pobre. Pobre Raimunda, não sei o que, pobre Felipe, não sei o que. Isso dá a você uma qualidade maior ou menor? Menor. Eu estou te diminuindo. Você pode não se sentir diminuído, mas isso funciona para algumas pessoas, tá certo? E o item B, porque está falso. Ele diz que o apartheid acentuou uma história de lutas e resistência contra a minoria negra. Ele diz no texto, a minoria é branca ou é negra? A minoria é branca. Sai daí, item B. C. Olha, cuidado, que tem um aluno que ele inventa as teorias dele. Teoria de aluno. Questão que tem muita coisa, só pode ser a resposta correta. Tá cheio de informação. Isso aí é baseado naquela faculdade chamada Estudos Recentes. Não tem uma faculdade agora no Facebook? Estudos Recentes. Tudo que o cara quer botar, ele diz assim, estudos recentes alegam. Estudos recentes provam. Aí nesses estudos recentes o pessoal diz qualquer coisa. Minha esposa vive mandando esses estudos recentes para mim, para quando ela quer que eu faça alguma coisa, ela diz, estudos recentes alegam
tá? Que lavar a louça, dia de sábado à noite, deixa o domingo mais feliz. Eu já lavo de segunda a sexta, mas os estudos recentes só alegam no sábado. De segunda a sexta não deixa a pessoa feliz, mas no sábado à noite, aí deixa a pessoa feliz, tá certo? Aí vai aquelas teorias sensacionais, que o cara começa a ler a questão, aí a questão é grande, ele só pode ser essa. Aí ele lê com atenção, não. Tem uma pegadinha? Com certeza. Olha aí o item C, como é desse jeito. O ato mais simbólico foi a libertação do Mandela aos 71 anos de idade. Ele estava preso há 27 anos, condenado à prisão perpétua, pelos crimes de traição, sabotagem e conspiração contra o governo. Uma vez fora da prisão, o movimento dos negros sul-africanos ganhou uma voz de expressão internacional, eliminando as influências do apartheid. Quando eu digo eliminou as influências do apartheid, eu tenho que pensar em tudo. Isso inclui economia, sociedade, cultura. Acabou o preconceito? Acabou a desigualdade econômica? Então o item C está o quê? Errado. Mas se o cara lê rápido, ele marca o C? Marca. Ou se ele nem lê, né? Ele é o maior que tem, é o C? Certeza. Então não caia nessa não, pelo amor de... Item D de jeans. A estabilidade política garantiu que a África do Sul continuasse sendo o país com maiores taxas de crescimento no continente africano. A maior população, a maior parcela da população negra conseguiu deixar a pobreza? Ele fala o contrário no texto. Se ele diz o contrário no texto, o que é que você usa? A informação do texto. Então o item D está errado. O E diz que a vitória do Mandela pôs fim definitivo a 3 séculos e meio de dominação da minoria branca. Aí, jovem, vem um detalhe. Primeiro, ele diz que o apartheid durou 4 décadas. O item E diz que ele dominou 3 séculos e meio. De 4 décadas para 3 séculos e meio. 2, ele diz que o Mandela acabou com a dominação branca. Se a gente olhar o caráter econômico, não é verdade. O item E é só um pouquinho exagerado, viu? Ele transformou 40 anos em 350. Mas aquele pessoal que é um pouquinho exagerado. Tá certo? Beleza? Então, segunda item A. Vamos lá, para a terceira. Olha a nossa imagenzinha. 2 quadros, 2 charges. E aí tem a dica bem sutil, ó. No primeiro quadro, início da vida segundo Marx. Que esse Marx, jovem? É aquele menino Karl Marx. Falou Karl Marx, você puxa logo a seta. Puxa a seta aí. Bote aí uma setinha. Foi instituído depois do apartheid uma comissão da verdade na África do Sul. Não teve esse nome, comissão da verdade. Mas entenda, quando acabou o apartheid, o Nelson Mandela foi contra os brancos serem punidos pelos crimes que cometeram. O Nelson Mandela foi contra, levantou uma bandeira para que não houvesse uma espécie de vingança negra sobre os brancos. Ao contrário, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em know-how internacional, porque ele pediu para os negros esquecerem o que foi feito a eles, que era uma nova África do Sul que estava nascendo. E aí teve a campanha nacional de jogar as armas fora. Ele marchou com as pessoas até o mar e pediu para as pessoas jogarem as armas, os facões dentro do mar, e que não houvesse vingança por parte dos negros. Tá certo? A África do Sul até bandeira mudou. Mudou a bandeira para poder abandonar aquela imagem de racismo. Foi feita uma campanha mundial em prol das crianças na África, que Michael Jackson participou, aquela música famosa, We Are the Children. We are the children, we are the world. Tá certo que teve até uma jovem no Big Brother que cantava uma versão própria da música. Em vez dela cantar We Are the Children, nós somos a criança, ela cantava We Are the Silver, nós somos a prata. É porque eram os meninos de prata, tinha sido do 2º lugar no campeonato de criança, tá certo? Você botou a setinha aí do Marx, né? Bota aí, socialismo científico. Nós temos quantos 3 socialismos? 3. Socialismo científico é o Marx. Aí tem o socialismo utópico e tem o socialismo cristão. Beleza? Ele diz assim no quadrinho: organismos unicelulares de todo mundo, univos, porque isso é o que estava no livro do menino Marx, no manifesto do Partido Comunista. Só que em vez de ser organismos celulares, era trabalhadores do mundo, univos. Marx gostava de chamar os trabalhadores de quê?
proletário. O que é um proletário? É um operário com um bocado de menino. Prole é quem tem muitos filhos, e ele era um operário. Então ele era um operário com um bocado de menino, tá certo? Procriador, beleza? Chiclete com banana aqui embaixo. Chiclete com banana era uma tirinha de humor crítico, tá certo? Não era uma bamba, tá? O que é isso? Aí o outro dizendo, isso aqui é resto de ideologia. Tu comprou pra quê? Sei lá, gosto de colecionar coisas. Ele está valorizando ou desvalorizando as ideologias? Desvalorizando, tá certo? As tirinhas fazem menção a ideologia anarquista. Jovem, é anarquismo ou é socialismo científico? Socialismo científico, né, Marx? Se fosse anarquismo, como era o nome do filósofo do anarquismo? Bote aí, do lado de anarquismo. Bakunin. B-A-K-U-N-I-N. Bakunin. Para você não escrever Bakurin, né? Que Bakurin é porco, tá certo? É outra coisa, é primo da Peppa. É o tio da Peppa. B. Ele está fazendo uma menção ao socialismo científico, que mobilizou milhões de pessoas no século XIX e XX, e a atual descrença nas utopias sociais e políticas que nortearam os revolucionários daquele período, está certo e tem bem. Fala de socialismo científico e depois fala que a gente está descrente nas utopias hoje, tá? O anarquismo se encaixaria como socialismo. O anarquismo, ele não é socialista. O socialismo acha que tem que ter um governo popular. O anarquismo não acredita em governos, tá certo? O anarquismo é contra a existência do Estado. Não tem Estado. Vale quem aqui ia governar? A gente se governaria, tá? E eles diziam assim, os anarquistas: haveria um caos. E dentro do caos, a gente, para poder sobreviver, aprenderia a se organizar, tá certo? Beleza? Então a questão terceira é item B, de bola. Jovem, eu vou fazer o seguinte, é muita questão, então eu não vou comentar item a item não. Eu comento e quando chegar no item certo eu digo, tá bom? Por causa do tempo. Na quarta, ó, nós temos aí textos das figuras do nazismo, tá? Primeiro texto. Os verdadeiros chefes não têm nenhuma necessidade de cultura e ciência. Depois, quando ouça a palavra cultura, põe a mão no revólver, tá? O segundo texto é do Goebbels, ministro da propaganda. Por que ele fala aí que quando ele escuta a palavra cultura e põe a mão no revólver? Porque o nazismo, ele perseguia povos de outras culturas? Sim. Se ele disser que não tem cultura, então ele não está perseguindo ninguém. Tá certo? C. Olha o menino Hitler. Os intelectuais são como as rainhas que vivem das abelhas trabalhadoras. Eu acho que você está entendendo que ele tem uma pequena percepção de desigualdade. Que ele não é igual às abelhas trabalhadoras. Ele é um chefe. Tá certo? Sem espírito militar, a escola alemã não pode existir. Professor pacifista ou é palhaço ou é criminoso e deveria ser exterminado, tá certo? Aí tu imagina o clima da aula na Alemanha nazista. O que é que os meninos aprendiam, tá? Esse menino desde Little Pivot, ele era treinado para ser o quê? Militar. Ter ódio aos outros, ter ódio a tudo que não é alemão. Ele tem culpa? Jovem, ele escuta isso no colégio, ele escutava isso no rádio, ele escutava isso nos discursos políticos, ele escutava isso, tá certo, quando ele ia para algum espaço público, quando ele ia para a missa. Então como é que ele vai ter outra opinião se ele só escuta aquela mesma coisa? Tá certo? Ele está sendo alienado? Com certeza, por um princípio simples chamado repetição. Tá? O próprio Goebbels não diz que uma mentira dita 100 vezes pode se tornar verdade. Professores alemães, que nenhum menino e nenhuma menina da escola devam sair de suas aulas sem um sagrado propósito de ser o inimigo mortal do bolchevismo judeu, quer dizer, do comunismo judeu,
na vida e na morte. Quer dizer, ele deixou bem claro os dois grupos que eles mais odeiam, comunista e judeu. E diz que nenhum menino, nenhuma menina deve sair da aula sem ter ódio aos dois. Contextualizando historicamente as declarações anteriores de lideranças nazistas na Alemanha, pode-se afirmar que o nazismo não tinha nenhum projeto na área de educação e cultura. Que é isso? Eu estou alienando os pivetes tudinho. Os meninos tudo ficando racista. Tá certo? B. Ao contrário da produção cultural a qual eles eram refratários, quer dizer, refratário é ser contra alguma coisa. Os nazistas permaneceram as diretrizes educacionais da República de Weimar. Quem é a República de Weimar? É o governo da Alemanha depois da Primeira Guerra. O que é que o Hitler pensa da Alemanha quando acaba a Primeira Guerra? Que os alemães que governam a Alemanha depois da Primeira Guerra são covardes, porque assinaram um acordo com a França. E alemão que é alemão não aceita rendição. É bom lembrar que ele não aceitou rendição não, ele foi se matar, né? Ele se matou na Segunda Guerra e deixou uma carta dizendo: não desistam. Quem desiste não é alemão. Aí ele se mata. Ele pode, né, se matar, mas os outros tem que ficar na guerra. É lindo, oh meu Deus. Tá certo, rapaz bacana, um brownie humano, um homem desse, é um alfajor. Tá certo? C. Tanto a educação como a cultura foram áreas enquadradas dentro dos pressupostos básicos do regime, transformando em instrumento ideológico de controle e propaganda. Com certeza os meninos eram tão nazistas quanto os pais, quanto os professores, quanto a propaganda, quanto o exército. Então se você voltasse no tempo, quando a gente lá na frente contra a máquina do tempo, se você voltar na Alemanha, eu vou conscientizar o povo alemão: você vai morrer, viu? Você vai morrer, não volte não, tá? Deixa para quando acabar a guerra você explicar o que foi que aconteceu. Então a quarta, qual é o item C? C, de controle, tá certo? Olha a quinta. Você tem um jovenzinho na frente dos tanques. Você vai botar logo quando foi que isso aconteceu, tá? Para a prova eneniana, tem algumas fotos que ele não precisa dizer de onde é, porque essas fotos são o quê? Clássicas. Aquela menina com os braços abertos correndo, guerra do Vietnã. Apareceu um muro, todo pichado, muro de Berlim. Se o muro não tiver pichado, ele tem que dizer qual é o muro, né? Mas o muro de Berlim é marcado pelas pichações. Professor, eu vou confundir com a muralha da China? Não, jovem, porque uma coisa é um muro, outra coisa é uma muralha. Uma muralha é um muro bem grandão. Bem grandão. Tão grandão que eu não vou mostrar o muro assim. Eu vou mostrar um muro de uma foto de cima, porque ele é bem grandão. Aí você vai olhar a foto, você vai tentar calcular o tamanho desse muro e você não consegue chegar no final dele. Nem na foto você consegue atravessar o muro. Tá certo? Aí você raciocina: eu tenho para mim que é uma muralha. Quantas muralhas da China podem cair na prova? Só a da China. Pronto. Acabou-se o assunto. Beleza? Tranquilo. E essa imagem aqui. O chinês parando os tanques em 1989. Então você bota aí a data, bota aí. 1989. Respondo já aqui a pergunta. Já respondendo aqui a pergunta. Que pediram para falar sobre o neoliberalismo. Quem pediu, segura aí só um pouquinho, que é na questão 8 e 9, nós vamos falar sobre neoliberalismo. Beleza? Você só antecipou, entrou no site www.questãolanafrente.com.br. Aí tinha um link assim, questão lá na frente, aí você clicou. Aí eu fechei a página. A gente vai chegar já nessa página, tá certo? Vamos lá. Tem um jovenzinho, é China, 1989. Manifestação da Praça da Paz Celestial. Manifestação da Praça da Paz Celestial. Jovem, em 89, o que é que estava acontecendo no mundo? Muro de Berlim caindo, União Soviética em decadência, e a União Soviética estava fazendo quantas duas aberturas? Duas. Uma política, uma econômica. Como é o nome da abertura política da União Soviética? Glasnost. Professor, eu sempre confundo. É difícil de lembrar, eu sei, mas você pensa assim: quando eu estou num governo que não me deixa fazer nada, ele me diz sim ou não? Não. Então Glasnost. Glasnost é abertura política.
Você podia, note. Pronto. O Glass pode, note. Você finge que Glass é o nome de um rapaz russo. Glass, tu pode, note. Pronto, Glass, note. É da política. E a abertura econômica, como é o nome? Perestroika. Como é que eu vou saber? Ó, jovem, você não precisa escrever. Agora precisa. Não precisa escrever no dia da prova. É porque a jovem parou na hora de escrever. Eu fiquei assustado. Tá certo? Você pode escrever agora. Pode escrever. Escreva aí, valendo. Um almoço na sua casa, com tudo pago por você. Eu deixo você almoçar lá. Olha. Perestroika é abertura econômica. No dia da prova, já vai estar escrito. Você só tem que identificar que perestroika é econômica e glasnost é política. Jovem, na China, teve abertura política? Nunca teve. O chinês nunca votou. Nunca votou. Não sabe o que é eleições. Não tem liberdade de expressão. Tá? Mal tem evento ao vivo na China. A Olimpíada de 2008 ficou na dúvida se ia ser transmitida ao vivo. Porque eles tinham medo que, como a China não tem liberdade de expressão, o pessoal aproveitasse a Olimpíada para fazer alguma manifestação na hora da Olimpíada e o mundo todo ia ver, tá? Então, o chinês pensou que ia ter uma abertura política e foi às ruas protestar. Olha como é que ele foi recebido. Com tanque. Então já dá para você imaginar. O governo respeitou as manifestações? Que respeitou, ele atropelou as manifestações. Tá? E este jovem professor, ele sozinho parou os tanques. Tu acredita que ele ficou na frente do tanque? Fileira de tanque. Os tanques não quiseram atropelar ele na frente de todo mundo. Quiseram passar de lado. Ele fez só assim, ó. Pá. E não deixou os tanques passarem. Durou 5, 6 segundos intermináveis. Salvou centenas de vidas. Porque em vez do pessoal se abraçar com ele, o pessoal fez o quê? Fugiu. E ele ficou sozinho enfrentando os tanques. O que aconteceu com ele, professor? Foi levado. Nunca mais foi visto. Acho que a gente imagina o que foi que aconteceu com ele num governo repressor. O que é que acontece quando a pessoa se manifesta e desaparece? Tá certo? Eu tenho para mim que aconteceu algo grave. Essa foto foi tirada há 2 décadas dentro da crise do chamado socialismo real. Nesse contexto, o governo chinês tolerou a rebeldia? Não. B. Reprimiu com violência as manifestações estudantis e manteve a rigidez do regime comunista? Aí está correto o item B. Tá certo? Questão 6. A questão 6, ela tem uma data. Outra coisa, tem aluno, vai usar achismo. Tem os alunos que acham que a prova do Enem não tem data. Não cai data não. Baseado em quê? Na faculdade, estudos recentes. Estudos recentes alegam que a prova do Enem não tem data. Ó, jovem, entenda. Numa prova de história, tem como fazer uma questão sem data? Impossible. Porque se eu não botar a data, tu fica perdido onde é que tu tá. Que período é esse que ele está falando? Já pensou se a questão é sobre Estado? O Estado, meu irmão, existe Estado desde o Neolítico. Como é que eu vou saber qual é o Estado que ele está falando? Ele tem que botar uma data. O que não vai cair? Não vai cair não, isso aí. Não vai cair um item que você responda pela data. Você tem que saber a data para responder. Mas você tem que saber a data para saber onde é que você está. No tempo e no espaço. Então a data não é 1961. Puxa a setinha. Guerra Fria. Pegando fogo ou pegando frio? 61. Pegando fogo. Pega meio-dia deitado na pista. Tá certo? Só com a manteiga da terra para pegar um dourado. Tem alguma explicação para o governo da China ter um comando tão fechado? Chama-se poder. Essa é a explicação mais simples, mais cruel e mais sincera que existe na história da humanidade. Não tem aquela frasezinha, dá dinheiro e poder a uma pessoa e você vai ver quem ela é? Por ter poder a um grupo de pessoas ambiciosas. Aí ela faz o quê? Cria leis, bota o exército contra você. Toda vez que você se manifesta eu lhe mato. Eu censuro. Não deixo você fazer manifestações. Crio leis autoritárias. Isso aconteceu quando? Em toda a história da humanidade. Em toda a história da humanidade. Infelizmente, quando é que isso tem prazo para acabar? É difícil acabar.
Nós temos pessoas que infelizmente têm algumas prioridades na vida que são bem distantes da maioria que nós aqui estamos. Tem gente que é capaz de vender um outro ser humano como escravo para ser prostituta, como vender os órgãos da pessoa. Isso não acontece em casos isolados, né? A escravidão acontece há tantos anos na história da humanidade e a gente infelizmente não tem um prazo para que isso se encerre, tá? Então a explicação é essa: o poder faz as pessoas exercerem um domínio sobre as outras e acham que tem o direito na vida do outro, tá certo? Porque ele não vê o outro como ser humano, é um objeto para ele ganhar dinheiro, para ele botar para trabalhar, tá certo? Então nós estamos na Guerra Fria, 61. Aí você vai botar assim, ó. Você botou Guerra Fria? Eu não sei o nome daquele negócio, não é conchete, é? Na matemática. É conchete? Chave, né? Chave. Porque o chave tem duas, né? Pronto. Bota uma chavezinha. Na Guerra Fria em 61 aconteceu duas coisas importantíssimas. Construção do Muro de Berlim começou em 61, acabou em 89. A construção do Muro de Berlim